Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o livro Nunca Deixe de Acreditar, de Christina Ricardson. Pessoal, esse livro, Nunca Deixe de Acreditar, foi o tema da 7ª edição do Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, que foi sobre as múltiplas faces da adoção. Quem trabalha com esse livro é a minha doutoranda Érica Espírito Santo. Ela está trabalhando, na sua tese, a ideia de adoção, quais são as consequências no trabalho de adoção. E esse livro, em particular, não é um livro literariamente assim muito bom, não é uma narrativa complexa, ao contrário, é uma narrativa super justa, honesta. Também não é um livro ruim, queria recomendar a leitura, porque é uma história impactante de qualquer forma, uma história que vale muito a pena ler. A Cristina, ou Cristiane, ela era uma menina brasileira, aqui de Minas Gerais, vivia naquela região ali de Diamantina, e ela era cuidada por uma mãe que a gente vem a descobrir parece mesmo esquizofrênica, psicótica depois, e ela tem uma infância bastante conturbada, inclusive nas cavernas Diamantina e região, uma vida assim de muitas andanças ali pelo mato, pela terra, enfim, uma vida muito precária. E depois, de alguma forma, ela vai parar em São Paulo, também sofre violências terríveis, de ter que lutar por comida, fugir de polícia, ver uma amiguinha ser assassinada pela polícia, enfim, uma vida bastante violenta. Ela vai para uma instituição, uma creche, me parece, e a partir dessa instituição ela é adotada por uma família da Suécia. E esse livro é a narrativa que ela escreve já adulta, meio que tomada pela questão da adoção, Quem que era a minha família, se eu consigo encontrar a minha mãe. Então ela conta um pouco a infância dela, mas conta também a história dessa busca que ela tem pela mãe. E ela acaba encontrando a mãe dela e entrando em contato com essa família brasileira. É uma autora que vai abrir uma ONG para tratar exatamente dessas questões de adoção, de ajudar as pessoas numa determinada comunidade aqui no Brasil. Então vale muito a pena ler essa história, porque é uma história realmente que nos comove. Eu quero recomendar a leitura dos anais do 7º com PDL, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem vários textos sobre esse livro. O meu texto não está nos anais, está num link que eu vou deixar à parte aqui também, no Google Docs, para que vocês também tenham acesso à leitura que eu fiz em pormenor do romance da Christina Ricardson. É uma autobiografia, mas claro, acaba sendo também um romance, acaba sendo uma narrativa que nos ajuda a entender alguns elementos da adoção. No caso dela, vale a pena a gente comentar rapidinho assim, de como que é possível pensar num tipo de fantasia que o Winnicott chama de agonia impensável. Para o Winnicott, essas experiências hipertraumáticas da infância geram ou podem gerar essas agonias impensáveis. Uma delas é cair para sempre, se despedaçar, essa ideia de um despedaçamento que não é possível se integrar. A Cristina ela tem um sonho que acaba apontando para uma agonia impensável, a qual ela vai dar um tratamento super interessante ao longo da história dela. O sonho dela é o seguinte: de repente o chão onde eu estava se transformou em uma nuvem. Senti que caía e olhei apavorada para Deus e para os anjos, mas eles não estavam mais ali. Tive tempo de gritar por socorro antes que desaparecesse através das nuvens. Eu não parava de cair e estava com muito medo. Gritei o máximo possível e antes do meu corpo bater no telhado, foi como se a mão de alguém me virasse no ar e acabei caindo de costas contra o telhado. Não tenho palavras para descrever a dor que senti. Sabia que a minha coluna havia se partido e que meus ossos tinham se quebrado. Sentia pedaços de madeira penetrando nas minhas costas. Gritei muito com a queda e exatamente antes de cair sobre a cama no meu pesadelo, acordei sentada, gritando. Um pesadelo, um sonho traumático de queda, exatamente como o Winnicott descreve uma das agonias impensáveis, essa
queda para sempre, depois o despedaçamento do corpo, né, que volta nesse sonho traumático, né, que de alguma forma atualiza o trauma da Cristina. Essa ideia que eu tento analisar aqui no texto é a ideia de que existe um processo de integração do eu, né, de formalização desse envelope corporal que indica uma certa integração do narcisismo, uma integração do eu contra as pulsões parciais, contra a sexualidade infantil. O eu é um contra-investimento, né? Ele é sempre um investimento que tenta recalcar, reprimir a sexualidade infantil, que é perversa, polimorfa, que nos despedaça, né? Nos dilacera. E caso esse processo de integração não tenha sido feito de forma adequada por uma mãe suficientemente boa, por um ambiente tranquilo e estável, essa desintegração ela continua a reaparecer. E uma das formas do reaparecimento dessa desintegração é exatamente essa fantasia, a fantasia de se despedaçar, de cair para sempre, de estar sem segurança, de não se sentir segura, etc. Então essa ideia da integração para o Winnicott é muito importante enquanto uma ideia que articula o cuidado materno, que ele vai chamar de preocupação materna primária, de holding, né? Ele vai articular vários elementos aí do cuidado na indicação dessa fabricação do narcisismo. Nesse artigo, então, eu também comento um texto do Winnicott chamado The Fear of Breakdown, o medo do colapso, no qual ele fala de uma fantasia de muitos pacientes que têm um certo receio de que algo vai colapsar, né? Eles vão ter um breakdown, né? Eles vão ter um colapso, algum tipo de destruição interna. Essa ideia para o Winnicott, na verdade, reflete o colapso que já aconteceu. Esses pacientes já passaram por experiências de colapso. A ideia do Winnicott aqui, quando a gente lê o Winnicott com Laplanche, né, que é sempre essa minha leitura tentando articular esses dois autores, é lembrar que o narcisismo é um movimento gradual de contra-investimento às pulsões parciais. Então, o narcisismo, ele, ao mesmo tempo que vai se formando, ele vai sendo atacado também. Então, é muito provável que nas origens do eu, nas origens dessa formalização do eu, o eu, ele, na medida em que se constitui, ele se destitui um pouco e volta a se reconstituir, né? A pulsão parcial, as pulsões parciais atacam o eu, essas fronteiras que ainda são muito incipientes, estão começando a se integrar, elas se desfazem e elas voltam a se refazer. Esse movimento inicial do narcisismo, portanto, ele está repleto dessas experiências de colapso. A grande questão é quando que o adulto vai formalizar essas fronteiras, vai ajudar a criança a formalizar essas fronteiras através do holding, através da preocupação, através disso que o Winnicott está apontando, né, como sendo um tipo de ambiente facilitador, de ambiente tranquilo, que vai acolher a criança e, a partir desse holding, manter a criança estável nesses processos de integração. A grande questão que acontece com as crianças hipertraumatizadas, como é o caso da Cristina, é que essa integração ela é nunca completa. Ela sempre fica ameaçando romper. E a gente se mantém, por assim dizer, na beira da desintegração, né? O Winnicott, aliás, vai fazer uma distinção muito interessante entre a não integração e a desintegração. Porque nesse processo de integração existe certamente essa ruptura, né, colapsante das fronteiras do eu, que a gente vai chamar de desintegração. Isso tem a ver com as agonias impensáveis. Mas existe também um processo muito prazeroso, muito gostoso, que é a não integração. Quando essas fronteiras do eu, elas conseguem ser mais fluidas, elas conseguem se desfazer, mas se recompõem tão logo elas sejam demandadas, né? O próprio sono me parece um momento de entrada na não integração, né? O prazer de dormir, o prazer de se deixar levar por um certo movimento do sono, experiências com algumas drogas, a embriaguez. Existem várias experiências de não integração que podem ser muito prazerosas,
né? E depois as fronteiras do eu, elas se recompõem e elas voltam a ter uma integração, uma estabilidade e segura, por assim dizer, o eu contra essas pulsões parciais. Então o Winnicott, ele entende esse movimento como um movimento dinâmico também, um movimento da constituição do eu. A grande questão é que crianças traumatizadas não conseguem chegar a esse não integrado prazeroso. De maneira geral, os movimentos de ruptura, eles são muito angustiantes, né? Eles são movimentos de desintegração, são agonias, muitas vezes representadas por fantasias típicas, como essa que apareceu no pesadelo da Cristina. Então, lendo o Winnicott com Laplanche, a partir inclusive da teoria do Paulo César Ribeiro, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre o livro do Paulo, a ideia de que esses momentos iniciais da constituição psíquica, a gente está falando de um tempo, de uma delimitação do corpo, uma delimitação do eu, que é um momento muito radical. Ou a gente está absolutamente fragmentado, né, disperso numa heterogeneidade não integrada, portanto sem um eu, sem algo que organize essa heterogeneidade das pulsões parciais, e num outro momento, e esse momento que é o recalcamento originário, ele constitui a um só tempo o inconsciente absolutamente disruptivo, desorganizado e desorganizador, e o eu, esse contra-investimento, esse contorno, né, ao inconsciente, ao próprio corpo, que vai aparecer como um certo tipo de contorno recalcante, contorno de contra-investimento, que vai fazer frente a esse resto não traduzido dessas excitações provenientes das pulsões parciais. Então, o que o Paulo César está apontando a partir do Laplanche é que esses momentos de desintegração, eles devem ser, de alguma maneira, controlados, né, por esses mecanismos de defesa mais radicais, como o recalcamento originário. Muitas vezes, se a gente não tem um holding adequado, esses momentos de organização, eles não se estabelecem de forma muito sofisticada, né? Eles ficam retornando, né? Esse tipo de despedaçamento que a gente sente, então, na experiência originária, eles voltam no pesadelo, voltam no pânico, voltam na angústia. É essa a ideia, então, presente aqui nesse diálogo entre o Winnicott e Laplanche que eu estou propondo nesse texto. O interessante é que a adoção para Cristina, e obviamente, né, a gente está pressupondo em muitos casos de adoção, elas possibilitam novas traduções novas que vão possibilitar um novo holding, né, para que essas excitações internas provenientes das pulsões parciais possam finalmente se organizar. Me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Os novos pais de Cristina forneceram, por assim dizer, um ambiente facilitador, um elemento novo que permitiu que ela traduzisse, entendesse melhor esses ataques internos e se organizasse. É muito interessante, o nome do meu artigo aqui se chama "É possível sobreviver depois de cair para sempre?", porque a Cristina, ela sai desse pesadelo e de repente ela procura fazer aulas de paraquedismo, né, e se torna uma paraquedista, inclusive. Então me pareceu uma solução sublimatória tão bonita que ela fez, né, assim, de sair desse pesadelo, que ela está caindo para sempre e depois se espatifando, né, sobre o telhado, quebrando todos os ossos, e sublimar dessa forma, através do esporte, através da emoção, né, de pular de paraquedas, dessa excitação que, claro, está flertando com o despedaçamento, está flertando com a queda, mas de uma maneira sublimada, de uma maneira muito sofisticada. Então acho que teve uma passagem aí simbólica super interessante que a Cristina conseguiu fazer, e é óbvio, isso graças a um trabalho de holding, a um trabalho de ressimbolização que ela encontra na família adotiva. Então um livro super interessante, assim, né, do ponto de vista literário, não é assim excelente livro, mas é um livro que vai te prender do início ao fim como uma história bem interessante. No final, inclusive, tem fotos, né, dela mesma, da autora, com a mãe, né, que ela reencontra, da família originária, da família adotiva também. Enfim, uma história que eu acho que vale muito a pena a gente ler, assim, uma história bem sucedida, né, de um certo processo elaborativo bem sucedido de experiências traumáticas do infantil. Então leiam o livro, leiam
o meu artigo. Os anais também do ComPDL estão disponíveis gratuitamente, com muitos textos sobre adoção. Se vocês conhecem, né, então pessoas que trabalham sobre esse tema, que gostam do tema da adoção, eu recomendo que vocês passem os olhos aqui nos anais do ComPDL, porque tem textos muito importantes que foram fruto de pesquisa, né, que eu conduzi na UFMG, de outras pesquisas também que vieram apresentar no Congresso. Então eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, divulguem para os possíveis interessados nesse tema, que é um tema tão bonito, tão fundamental, né, gente, assim, para a gente falar sobre a adoção e a pesquisa sobre isso na psicanálise. É isso aí.